A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos fazer uma meditação do capítulo 5 de Mateus, versículo 21 ao 26. Vocês ouviram o que foi dito aos antepassados: não mate, quem matar terá de responder no tribunal. Mas eu lhes digo: todo aquele que ficar com raiva de seu irmão terá de responder no tribunal. Quem chamar seu irmão de imbecil será submetido ao Supremo Tribunal. Quem o chamar de idiota terá de responder no fogo do inferno. Se você estiver levando sua oferenda ao altar e aí lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe sua oferenda aí diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Só depois vá fazer sua oferenda. Entre logo em acordo com o seu adversário, enquanto você está a caminho com ele. Senão, ele entregará você ao juiz. O juiz o entregará ao guarda e você será jogado na cadeia. Eu lhe garanto, daí você não sairá enquanto não pagar até o último centavo. Jesus nos ensina que não é só matar alguém que pode esfriar o nosso coração ou até, sei lá, adulterar ou ficar viciado em pornografia, mas também a raiva. Porque um exemplo disso, bem claro, foi Caim. Caim e Abel, os dois irmãos, foram oferecer um sacrifício para Deus, só que Deus aceitou o de Abel e não o de Caim. E por isso, Caim ficou irado, com raiva de seu irmão e acabou o matando, nos mostrando que a raiva pode levar à morte, só por ter raiva de alguém. E o mais interessante é que naquela história foi dito, Deus disse a Caim que assim, Caim, cuidado, o pecado está à tua espera ou à tua espreita. Não me lembro muito bem. Que o pecado estava à porta dele, alguma coisa assim. E foi interessante Jesus nos mostrar isso, porque isso deixa bem claro aonde que a raiva pode nos levar. A raiva, ela pode nos levar ao descontrole emocional, pode nos desequilibrar. Como a Bíblia diz, o homem que não tem controle de si mesmo é um castelo sem muralhas. Um homem desprotegido, um homem desestabilizado ou uma mulher desestabilizada é uma pessoa que não é segura de si mesma. Ela não tem controle de si mesma. Ela não sabe o que vai acontecer com ela, o que ela pode fazer. Um exemplo de raiva também é... Pensa comigo. Imagina que Imagina que o presidente brigou com outro presidente e por palavras mesmo. Só por palavras, acabou xingando ele em uma discussão. E por conta desse xingamento, aconteceu guerra. Só por conta de um xingamento. Por conta de um. E olha no que deu. Guerra, milhões morreram, bilhões até, se duvidar. Pode ter causado a Terceira Guerra Mundial. Entende? Além da raiva, a raiva desestabilizar a gente, ser o descontrole emocional, além de fazer nós ficarmos com raiva até o extremo, desestabilizados, pode levar também à morte. Tanto a nossa, como a do próximo. Não importa o que a pessoa fez com a gente, ou o que nós fizemos pela pessoa, ou o que fizemos com ela. Se nós ficarmos com raiva de alguém, nós já pecamos.
Jesus deixa bem claro aqui. Porque ele diz: mas eu lhes digo, todo aquele que ficar com raiva de seu irmão terá de responder no tribunal. Deixa bem claro. E depois, em seguinte, Jesus diz: o grande tribunal. E a raiva ela pode nos levar ao descontrole. E ocasionalmente, na raiva, a gente pode acabar batendo em alguém, machucando ou xingando. Como Jesus nos ensinou aqui, quem chamar seu irmão de imbecil, será submetido ao Supremo Tribunal. Só por você chamar o seu irmão de imbecil, ou até chamar o seu irmão de qualquer coisa, tipo, você não presta, cara. Cara, você é muito ladrão. Cara, você é muito raparigueiro. Cara, você tá vagabundeando, fazendo qualquer coisa. Só por a gente tá xingando, ofendendo alguém, ou até o nosso irmão, ou alguém próximo, ou até uma pessoa que nós não gostamos, a gente tá pecando também. Só da gente ter ficado com raiva da pessoa aqui, a gente acaba soltando. Jesus deixa bem claro que não é o que entra que faz a gente pecar, mas é aquilo que sai de dentro do coração. Entende? A raiva, além de ser pecado, pode transformar a gente em pessoas desequilibradas emocionalmente. Ou até pessoas estressadas, que podem machucar as outras. E além disso, além de tudo isso, a raiva pode fazer a gente literalmente matar uma vida. Não na base de soco, mas apenas por falar. Vocês já ouviram falar que as nossas palavras têm poder? Se você disser que aceita o diabo vai amar. Só que se você disser que aceita Jesus, Jesus entra na sua vida. Entende? Só da gente dizer uma palavra negativa já abre portas para o diabo entrar na nossa vida. Só de você dizer uma palavra positiva para alguém, o alto astral da pessoa vai lá nos ares, a pessoa fica até animada. Só por você elogiar alguém na rua, ou dizer, opa irmão, Deus abençoe, a pessoa já fica feliz. As nossas palavras têm poder. Tanto poder que se a gente acabar xingando uma pessoa na rua, uma pessoa que perdeu a família, tem que trabalhar de noite ainda, cuidar das pessoas que tem que cuidar ainda daqueles que restaram na família dele, tal pessoa pode acabar ficando desestabilizada e até chorando e se matando. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. A gente tem que saber administrar as nossas palavras. Mesmo se você for ou não for cristão, quem quer que esteja vendo, a gente tem que saber administrar as nossas palavras. Porque se nós não fizermos isso, quem fará por nós, né? Porque se você for de um jeito com as pessoas vão ser do mesmo jeito que você é com elas. Se você for humilde, as pessoas vão ser legais com você. Se você for uma pessoa grosseira, as pessoas vão te repudiar. Tudo depende de como a gente é. Tudo depende de como a gente é. Nós mudamos o clima. Os cristãos são como uma vela acesa num breu. Quando entra em um lugar cheio de pecados, ou em um cassino, uma casa de apostas, todo mundo vê naquela imensa escuridão. Todo mundo vê a luz na imensa escuridão. Entende? A gente tem que tomar cuidado com o que nós fazemos, ou até com o que nós falamos. E Jesus deixa bem claro também aqui que se você estiver levando sua oferenda ao altar, e aí lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe sua oferenda aí diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão.
Só depois vá fazer sua oferenda. Jesus diz que por esse pecado, se a gente cometer esse pecado, nós temos que pedir desculpas diretamente para alguém. Porque pedir desculpas não é apenas por, como posso te dizer, aliviar o nosso coração, tipo, eu tenho que pedir desculpa, nossa, eu tenho que pedir desculpa a ele. Pode até ser, porque além de dar paz no coração, acalma a alma do outro, mas também porque se nós não pedirmos desculpas, nós não poderemos ir ao reino de Deus. Olha que coisa chocante, não é? Só porque a gente chamou o irmão de imbecil? Só porque a gente chamou o nosso irmão de idiota? E esquecemos de pedir desculpas para ele. Olha que incrível. Que inacreditável. Só por conta de uma palavrinha. Só por dizer que ele não presta. Apenas por dizer que ele não presta. Que essa pessoa aí tá acabada já. Que essa pessoa aí já tá por fora. Que ela só fala coisa com coisa. A gente já pode estar sendo levado ao lugar onde nós iremos sofrer por toda a eternidade, aonde o fogo não apaga nunca. Nunca irá se apagar. Deixa bem claro isso. Jesus deixa bem claro isso sobre o inferno. Bem claro. E é por isso que nós devemos pedir perdão para as pessoas, não só porque alivia a alma do próximo, como alivia a nossa, mas também para fazer a vontade do Senhor. Porque se nós não agirmos com amor e aceitarmos os nossos erros com os nossos irmãos, a gente não vai estar indo para o reino de Deus. A gente não vai estar seguindo Jesus corretamente. Se até Jesus perdoou a gente, porque se até mesmo Jesus perdoou a gente por conta de mesmo a gente sendo pecador do mais alto calão, mesmo certas pessoas sendo estrupadores, matadores, serial killers que gostam de matar, ou até pedófilos, ou até pessoas que conseguem causar discórdia entre as pessoas, fofoqueiros, ou até pessoas que julgam o próximo e falam para os outros não fazerem de tal jeito, espalhando o evangelho errado. Jesus ainda perdoou nós. Em vez de Jesus julgar a gente, falar, Pai, destrua-os. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Jesus nos perdoou. E por que nós não devemos ser como Cristo? Por que nós não pedimos desculpa aos nossos irmãos? Isso também vale a aceitar as desculpas do próximo. Isso também conta com pedir desculpas para aqueles que pecaram contra nós. Nos xingaram, nos humilharam e fizeram coisas contra a gente. Quando Pedro disse para Jesus, Senhor, quantas vezes eu devo pedir desculpas para o meu irmão até ele me aceitar? Pedro, 77 vezes 7. E não é questão de aceitar, mas devemos pedir perdão. E não é o tanto de vezes que nós devemos pedir perdão para as pessoas, mas devemos pedir perdão. Mesmo que nós não gostemos, mesmo que sejamos orgulhosos, mesmo que nós julguemos. Aí quando você vai pedir perdão para a pessoa que você xingou, né, ou que você maltratou, você fala, nossa, que vergonha, eu fiz tal coisa com ela e ainda vou ter que pedir desculpa. Oh, meu Deus. Que vergonha. Eu tenho que pedir, mas eu não posso. Pois eu tenho vergonha. Mas você tem que pedir. Porque se você não pedir, que cristão é esse que você está sendo? Que quer ser imitador de Cristo? De que adianta? Mesmo que você peça perdão pelo menos uma vez pela pessoa, uma vez já tá bom. Mas tem que pedir. Pelo menos, do fundo do seu coração.
com vontade. Tem que ser assim. E é isso, irmãos. Se você tem algum problema com o seu irmão, com um amigo, com o seu pai, ou até com alguém que você odeia, por que você não pede desculpa? E às vezes até pedir desculpas em uma situação é melhor do que se explicar. Por exemplo, olha Adão e Eva. Se eles pedissem desculpas para Deus, em vez de apontar o dedo e em vez de falar foi a Eva, e a Eva dizer não, não, foi a cobra, em vez da gente imitar Adão e Eva e apontar dedos, por que nós não tentamos pedir perdão? Não adianta você falar, foi ele que começou primeiro. De que adianta? Foi ela que começou primeiro. Quem começou a torturar primeiro? Jesus. Quem começou a torturar Jesus primeiro? Fomos nós. Foram os romanos. Começaram a açoitá-lo. E Jesus, mesmo sendo um homem santo, mesmo sendo Deus, ainda quis sofrer por nós e ainda nos perdoar de nossos pecados. Sofreu e ele não recuou. E ele ainda nos perdoou. É incrível. A gente tem que ser como Jesus. Pedir perdão, perdoar e não ficarmos irados com o próximo. Porque senão teremos que pedir perdão. E se nós não pedimos perdão, você quer ser jogado mesmo no inferno? Tem certeza de sua opinião? Qual que você escolhe? Dessa vez eu quero deixar você escolher. O que você escolhe? Porque o evangelho é feito de escolhas, né? Se você quiser aceitar Jesus, Jesus não vai te rejeitar. Se você não aceitar Jesus, Jesus aceitará a sua não aceita, né? Digamos assim, a sua rejeição. Jesus ainda aceitará. Mesmo ficando triste por você, ele ainda aceitará. Mas se lembre-se que ele nunca vai te rejeitar. E voltando ao assunto, você deseja perdoar, pedir perdão ou ser jogado no inferno?